Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 18 de fevereiro, quinta-feira. A gente está começando mais um Batalha do Século. Bom dia, Nossa, Rafa. primeira batalha do ano, né? É, Bom dia aqui, bom dia a todos aí. recesso ali junto com o recesso parlamentar. Exatamente. O Kim, a gente falou aqui, né, que ele foi para o Carnaval, pular o bloquinho em Carnaval em Salvador, Isso aí. voltou já cortando o cabelinho, Um tapa aqui no telhado. deu um tapa aí, né? E é isso aí, bom dia, vamos lá, vamos começar mais uma batalha. E semaninha começando, quer dizer, terminando agitada, né? Várias notícias Pois aí. é. Mercado lá Ontem a gente fora. teve S&P, né? A gente teve IBCBR, hoje a gente pode comentar um pouquinho mais. Mas de fato, assim, só dando um passo atrás, a gente viu ao longo desse início de ano um excesso de liquidez lá fora, né? Ajudou até os mercados emergentes e aqui Brasil também. Mas realmente, se for ver de lá para cá, pouca coisa mudou no cenário interno, tanto que agora, ontem, né, a S&P A Standard Poor's. rebaixou de novo com outlook negativo. Muita coisa, ou alguma coisa já estava no preço. De qualquer forma, uma sinalização muito ruim, né? E junto a isso, a gente teve hoje de manhã o IBCBR mostrando ali uma queda de mais de 4% na atividade econômica para 2015, que é uma proxy para o PIB, então é um número emblemático ali para, enfim, a nossa queda ali de atividade econômica que muitos economistas preveem uma queda similar para esse ano. Então, realmente, de lá para cá, pouca coisa mudou. E o que tem influenciado a nossa bolsa é o cenário externo, né? Mais do que qualquer outra coisa. Então, esse é um pouco do pano de fundo. O político está voltando aos poucos agora. Ontem a gente teve a eleição do Pisciani como líder da bancada do PMDB na Câmara. Isso aí é pró-governo, dado que, teoricamente, ele tem um peso grande para escolher os integrantes da comissão que vai julgar a questão do impeachment. Então, é um pouco desse o panorama geral, né, Rafa? Ainda sobre o rebaixamento, eu vi muita gente ontem falando, mas tá chovendo no molhado porque a situação já está ruim. Na verdade, a notícia ela é pior. Ela é ruim, mas ok, porque já está um pouco precificada essa expectativa. Mas eu acho que vale a pena a gente alertar, e eu não sei se você concorda comigo, que embora a gente já esteja em grau especulativo, embora a gente tenha perdido mais um nível ali do nível junk, etc., cada vez que tinha rebaixado, maior a dificuldade para recuperar também, né? Com certeza. E uma outra coisa que eu acho que é legal falar é que a gente houve o rebaixamento mais um, a maior dificuldade para recuperar, e quando há o rebaixamento, mais difícil ainda fica das empresas se captarem no mercado, melhor dizendo, e isso prejudica a retomada da economia, porque, imagina, aumentou agora o custo de captação de todo mundo. Para você recuperar a economia, fica mais difícil. Então, você chove numa olhada, mas a situação para a volta fica mais difícil. A distância da recuperação da economia fica maior. Essa questão de investimento, né? O empresariado, ele, sem expectativa, ele já está colocando o pé no freio. Você tem pouco crédito e ainda esse crédito que tem fica mais caro, assim, realmente é uma questão preocupante. E, de fato, né, a gente conversa bastante o quanto a gente demorou para conseguir o grau de investimento e ali, no curto prazo, a gente conseguiu jogar tudo isso no lixo, e para recuperar realmente confiança é uma coisa um pouquinho mais complicada. Então, de novo, assim, bem preocupante, e a gente até fica, de certa forma, triste, né, de comentar essas coisas, assim, ninguém fica feliz quando a gente fala de economia real retraindo do jeito que está e sem nenhuma perspectiva. Bom, de qualquer forma, tem muita coisa para fazer nesse cenário, em termos de investimento. A gente fala que a gente vai focar muito mais em renda variável, mas você tem aí juros num patamar alto ainda, você entrar em ações ali com proteção via derivativos, então bastante coisa para fazer. Nesse sentido, a gente vai direto então para o Ibov aqui, como sempre a gente começa com o índice dólar. Rafa, se você puder dar uma olhadinha ali se mudou alguma coisa depois dessa alta, é para vender depois da alta, e o que você está olhando? Então, a gente já está começando a entrar numa região onde começa a ficar preocupante. Preocupante no sentido de... não é preocupante a palavra, eu falei errado. Na verdade, é uma região onde a gente tem que chamar a atenção para a possibilidade
da retomada da tendência macro, né? O movimento semanal ainda é muito vendedor. Se a gente aumentar um pouquinho agora o zoom, a gente chegou aqui nessa região aqui, que é de primeira antiga suporte, que estão na resistência. E aí eu coloquei várias setinhas aqui justamente para mostrar isso, que entre essa linha e essa linha aqui é uma área onde é candidata à formação de topo, né? Para poder voltar com a tendência macro. Ou seja, por mais que a gente tenha tido essa melhora, isso não é o suficiente para detectar uma reversão de tendência, e sim um repique do movimento macro, né? Claro, o mercado melhorou, lá fora melhorou bastante, petróleo recuperou, ajudou os emergentes, etc., mas não é uma situação onde nós vamos desejar aqui uma tendência de alta. Pelo contrário, eu acho que está na hora de a gente começar a procurar de novo em relação ao risco, né, e por conta do risco, novas oportunidades na venda nessa região aqui, para seguir com esse caminho, né, dos topos e fundos descendentes. Eu não sei, de verdade, que se na queda a gente vai renovar essa mínima, tá, e perder aqui. Eu tenho algumas dúvidas já quanto a isso, porque muitos papéis realmente estão massacrados, muitas blue chips massacradas, e outra coisa também, não sei se você reparou aí, papéis que antes a gente jamais pudesse imaginar que iam recuperaram, por exemplo, construtoras, Rossi, PDG, Cirela, Iven 3 já está em tendência de alta, então, e os papéis ligados a commodities, né, GGBR, Gerdau, Minas, tão massacrado por nós aqui, né, de tendência de baixa, recuperaram. Então, essa recuperação ela foi tão forte que eu não sei se perde esse fundo aqui, não. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu não estou otimista, de maneira nenhuma, não estou. Eu acho que deve retomar para fazer um novo teste aqui em algum momento, e agora está na hora de começar a especular essa venda à medida que essa região aqui for alcançada. Boa, acho que bem em linha com a nossa cabeça em termos de fundamento. A gente acha que essa volta aí foi totalmente cenário externo, né? A gente não acredita que a nossa economia melhorou, nem que as nossas perspectivas melhoraram de forma consistente. Então, com isso, a gente ainda está bem cético com o valuation do Ibov, né? Não está uma barganha. Quando bateu aqueles 37 alguma coisa ali, a gente vai começar a falar, poxa, está começando a chamar atenção, não é para encher a mão, mas começar a monitorar, etc. Mas agora, com essa volta externa, a gente continua, né? Ou aumenta ali o nosso ceticismo com relação a isso. E lembrar, né, que a gente tem muita coisa da Lava Jato para sair, o político vai começar a entrar no radar, e é isso que a gente vai ter que monitorar. Querendo ou não, um possível trigger para alta seria impeachment. Então é isso que tem que monitorar. Por enquanto, não dá para colocar no cenário base que vai ter impeachment ou que a probabilidade é alta. Muito pelo contrário, por enquanto, tende a ser menor. Então é isso que a gente vai ficar de olho com as informações que a gente tem hoje. A gente ficar cético no Ibovespa, tá? Partir para... tem algumas perguntas, na verdade, com relação ao Ibov, mas se você puder ir para o dólar e comentar do dólar, e aí eu já entro nessas perguntas macro aqui de Ibov. Doleta, né? O Doleta, estamos aqui com um possível movimento especulativo, né? Que se o dólar volta a cair, né, ele vai fazer uma coisa aqui, ó, de um ombro, uma cabeça e um possível ombro aqui, né? Será? Eu não sei. O quadro geral ainda é de muita consolidação, né? Oscilando entre aqui os 120 como resistência e o 900 como suporte. Quando você estava nas férias, eu escrevi um artigo sobre o dólar, né? Falando, no caso dos dólares spot, não futuro, que o 3,95 era um grande balizador de sentimento de mercado, porque a gente tem a questão do nosso risco doméstico, político, etc., que faz o dólar ficar pressionado, mas tem também a questão do dólar no mercado lá fora. Então eu fiz um comparativo e apontei que o dólar poderia ficar um pouco mais fraco. Se ele fica abaixo dos 4, ele fica um pouco mais fraco, acompanhando, quem sabe, a curva de juros que já despencaram, as mais longas, etc. E aí o meu alvo estava por aqui, né, que era 3,84, o primeiro alvo da queda, e bateu o alvo. Quando chegou ali, eu falei, agora nada na mão, porque era uma queda que eu tinha que buscar, e eu não queria também, eu não queria ficar uma posição vendida de dólar num mercado com risco ainda
extremamente forte. Mas essa figura aqui, ela muito me chama a atenção, porque se voltar de novo para esse balizamento, ou seja, trabalhar abaixo dos $4 e vir testar essa região aqui dos 3,80, 3,90, 3 e pouquinho, pode ser que ele fique um pouquinho mais fraco. Isso vai depender muito do mercado lá fora, não do nosso mercado doméstico. Então, no meio desse mar de dúvidas, para concluir o pensamento, eu acho que a gente vai continuar um pouquinho mais consolidado. Eu acho que não tem muita força para a tendência de alta, mas também não tem para baixa. A consolidação está muito nítida aqui, entre essa região de resistência e suporte que a gente falou. E aí, quando o mercado definir ritmo, e provavelmente o dólar vai ser, na minha opinião, de novo, o ativo de ajuste do nosso mercado brasileiro contra a economia no mundo. O que eu quero dizer com isso? De repente, não vai, tipo assim, dá uma percepção que não vai subir juros de nenhuma maneira no Banco Central americano, o dólar fica um pouco mais fraco, começa a cair, e aí aqui começa a descolar porque tem um risco político, tem alguma coisa, o governo, sei lá, não faz superávit, alguma coisa que faz com que a relação de PIB fique pior, vem a Moody's aí que não veio ainda e rebaixa, e aí o dólar pode ser o balizamento aí. Então, do ponto de vista gráfico, eu acho que está bem precificada essa confusão aí. E aí tem que esperar esse rompimento de um desses dois lados para ver no que vai dar. Realmente o dólar, você tem, por um lado, um excesso de liquidez lá fora, até muita especulação de que o Fed não vai aumentar juros, até na curva de juros lá precifica uma probabilidade muito baixa de aumento de juros ali para as próximas reuniões. Isso aí você dá algum suporte nesse sentido, em termos de liquidez, para valorizar um pouquinho a nossa moeda. Por outro lado, no fundamento tem tudo para desvalorizar, então você fica aí realmente com essa questão externa e interna, por enquanto. O pessoal perguntando, né, na verdade, dois convidados perguntando aqui, falando que o Ibov subiu sem absolutamente nenhuma melhora ou perspectiva aqui na economia brasileira, foi o que a gente comentou. E aí ele está perguntando, poxa, isso aconteceu então porque a gente chegou no fundo do poço, e aqui a gente tem uma perspectiva de melhora ou pelo menos estagnação. E aí teve também o Pedro perguntando e complementando a pergunta, com o PMDB se aproximando do governo, diminuindo a possibilidade de impedimento, etc., se já está no preço mais esses dois mandatos dela, né? Então, acho que primeiro aquela parte de, poxa, o Ibov subiu, etc., sem nenhuma melhora. Talvez, assim, em termos de fundamento, particularmente, eu acho que não porque a gente atingiu o fundo do poço. Não subiu ou mantém nesse patamar porque a gente atingiu o fundo do poço em termos de fundamento. O fundamento ainda tem que piorar, né? A gente está vendo ali a taxa de desemprego deve aumentar ainda, a inflação muito persistente. A gente viu o IBCBR agora com números recordes de retração. Então, ainda parece que não chegou no fundo do poço em termos de fundamento. E aí agora entra na parte de fluxo, né? Lá fora, um excesso de liquidez, foi o que a gente viu, uma recuperação de algumas commodities ali, conversa de estímulos Europa, Japão, o Fed não aumentando juros. Então, isso sim é o que fez a nossa bolsa performar um pouco melhor agora. Então, essa é a resposta. Não, acho que a gente não está no fundo do poço em termos econômicos, mas você não pode também descartar ali o fluxo vindo do estrangeiro, até porque ele tem mais otimismo, né, no relativo do que os locais. Verdade. Então, e aí que a gente conversa também, só para não me estender muito, que o investimento no Brasil, no pool de investimento do investidor estrangeiro, às vezes é pequeno, só que para a gente faz muita diferença. Então, isso aí também faz parte. Todo mundo está under em Brasil, mesmo assim, tem algum fluxo, tá? E aí, o Pedro estava perguntando se está tudo no preço, etc. Não, a gente acha que não está tudo no preço, tem espaço para queda ainda, por conta de tudo isso que a gente falou, foi mais um fluxo de fora e as coisas aqui piorando bastante. Realmente a probabilidade de impeachment se reduziu, mas a gente vai ter ainda muita informação, né? Porque isso depende de política, e política é muito volátil. E a gente está voltando agora do recesso parlamentar, etc. Então a gente vai ter que monitorar. Mas, de novo, agora a gente não vê nenhum trigger muito claro para alta, e em contrapartida você tem aí um espaço adicional para queda. Isso aí, boa. Beleza, então já vamos direto aqui para os papéis. O pessoal perguntando quem deve se desempenhar melhor no médio prazo, Itaú ou Bradesco?
Assim, no curto prazo o Bradesco até performou melhor, né? A gente teve ali conversa de aumento de capital, o Itaú reportou alguns guidances ali que o mercado não gostou, principalmente provisão, etc. Mas agora, olhando o médio prazo, a gente ainda prefere muito mais Itaú, tá? Por conta de gestão. A gestão vale muito, é uma coisa que é difícil precificar, mas é uma das coisas talvez mais importantes num momento de crise, que é o que a gente passa. Então a gente prefere muito mais Itaú por conta de gestão, o valuation também está bem amassado, é nessa que a gente iria para o médio prazo. Eu prefiro Itaú também, embora a configuração gráfica esteja bem parecida uma com a outra. Mas eu prefiro Itaú. Itaú, por muito pouquinho que não conseguiu reverter tendência, num curtinho, nos 60 minutos, né? Ficou devendo esse rompimento aqui do 25,50. Eu acho que se tiver um quadro de melhora, a Itaú ela tem um pouco mais de consistência para ir, enquanto no Bradesco, a gente pode olhar, ele já vai estar muito próximo de regiões de resistência, bipolaridade. Então, se tiver um quadro de melhora, eu correria um pouco mais para Itaú mesmo do que Bradesco. Lembrando que, quer dizer, assim, fazendo uma comparação um com o outro, né, o Bradesco, pelo fato de até ter performado um pouquinho melhor que Itaú no curto prazo, ela já está muito próxima das regiões de resistências. Itaú, não. Ele ainda tem um pouco mais para buscar, né? Então, prefiro um pouco mais Itaú aí no curtinho prazo. Boa. Outra blue chip aqui, Vale, pessoal perguntando. Vale, enfim, a gente já vem comentando bastante ao longo dos programas, a gente não gosta. A dinâmica para preço de minério ainda continua ruim, com a China desacelerando, a capacidade global aumentando. E na Vale você tem um agravante que é a questão da Samarco, né? Muita gente já falando em provisões para os próximos trimestres com relação à multa, etc. Então, assim, em termos de valuation tem algum espaço ainda para queda. E, de novo, é aquela mesma questão, a gente não vê um trigger porque que faria, né, a Vale ali passar para um patamar muito maior de preço em termos de fundamento. A gente não vê com clareza isso, muito pelo contrário. A gente acha que preço de minério deve continuar pressionado para frente. Essa é a principal variável para a Vale. Eu sigo com o mesmo pensamento, né? O papel recuperou bastante, saiu aqui dos 6,50 e foi lá para 8, né? Quer dizer, o papel quando tem um valor nominal baixo, qualquer variaçãozinha, né, faz um barulho danado, né? E é o que está acontecendo com o Vale, aconteceu com o Ross, PDG, os papéis baratinhos custando R$1, R$3, aí sobe e vai para 100%. Né? PDG está subindo 270% no ano, como se a crise tivesse acabado. A Vale melhorou bastante, mas não é ainda, do ponto de vista gráfico, na minha visão, uma boa oportunidade. Inclusive, ele já está começando a bater em regiões de resistências fortes ali por volta do 9,40. Tem sinal de topo ali, já é um dos primeiros a dar sinal de topo, então pode ser que, em função do risco, ou seja, com stop curto, começar a especular em venda descoberta para procurar novos fundos. Então, eu não gosto da ideia da compra, não. Vou lá para venda. Boa. Passando aqui para Marco Polo, essa é uma empresa que o pessoal pergunta bastante. Como a gente tem essa análise muito voltada para o macro e depois vai para o micro, como a gente não vê nenhum ponto de inflexão na economia por enquanto, a gente não acha que é o momento de comprar Marco Polo, né? A correlação com a atividade econômica é bem grande. Só seria o caso de começar a monitorar o papel quando a gente olhasse alguma perspectiva melhor. Obviamente você pode até abrir mão de um upside inicial, mas o grosso do upside é o que a gente está procurando. Então, por enquanto, não ficar em Marco Polo sem trigger ali, com um ambiente bem difícil. Eles têm alguma exposição ao mercado externo, a gestão é boa, mas realmente lutar contra o macro fica difícil por enquanto, tá, para Marco Polo. Bom, sobre Marco Polo aqui, né, é um papel que eu cheguei a apostar um pouco ali no ano passado, né, quando houve o rompimento dessa resistência aqui, né, teve uma reviravolta bacana, eu cheguei a fazer uma aposta nele. Mas aqui repara, né, se tirar um pouquinho o zoom, né, ele fez um novo topo aqui, caiu, fez um fundo maior que o anterior, mas essa volta aqui não foi forte o suficiente para vir testar o último topo. Então, ele está meio consolidado, né? A gente pode aqui forçar uma figura triangular, né? Nesse sentido assim, por exemplo. E aí, me faz acreditar que tem mais indefinição pela frente, né? Ou seja, por mais que tente melhorar, enquanto não romper um desses dois extremos, fica difícil.
Então eu ficaria um pouco só monitorando, observando, namorando o papel, mas efetivamente entrar numa compra aqui, numa venda, eu só entraria, numa compra, por exemplo, eu entraria só mesmo aqui por volta do 2,30, 2,40, assim mesmo tem que ter um stop bem bom, assim, para proteção, senão também ficaria fora. Então, figura triangular, na minha opinião, ela chama mais lenga-lenga aqui do curto e para o médio prazo do que um tiro mesmo direcional, uma posição. Eu ficaria fora também, só uma posição mais neutra, digamos assim. Boa. Pessoal perguntando bastante de LPL, né? Eletropaulo saiu algumas notícias ontem sobre venda, etc. O papel esticou. Tô perguntando o que a gente acha, enfim. Realmente, você teve toda essa conversa, assim, só um passo antes. A gente tem ficado muito fora do setor elétrico, acompanhando de longe, porque a gente prefere focar em alguns setores menos regulados. Então, o setor elétrico, de fato, tem muita volatilidade com relação à canetada e regulação. A gente prefere ficar fora, mas de qualquer forma, saíram algumas notícias da Eletropaulo podendo ser vendida ali pelos controladores, AES, e eles querem vender a AES Sul, etc. Isso aí. E aí teve até troca do CEO, né? Teoricamente isso seria uma sinalização de uma possível venda, já que o CEO era muito contrário ali à parte de desinvestimento, etc. Então, por isso que o pessoal já especulando possível venda para ELPL. De novo, a gente prefere ficar fora do setor. Num momento como esse, de crise, etc., a gente prefere ficar em alguns setores relativamente mais previsíveis, que não é o caso do setor elétrico, né? É muita canetada, né? é muita canetada, né? Muita interferência do governo. Agora é isso. Né? Então, a gente prefere ficar fora, mas é isso que está acontecendo no papel. Acho que no gráfico já você consegue dar mais informações, né? Se pode ter um ponto de venda. Efetivamente, o papel reverteu uma tendência de baixa aqui, com essas últimas notícias e últimos movimentos, né? Essa alta aqui acabou efetivamente pelo lado técnico dando uma compra de curto prazo, né? A compra foi dada no rompimento do 8,30. O stop, para quem tiver comprado, na minha opinião, é por volta dos 7,75 aqui. E o papel está bem amado, né? Vem para buscar a resistência nos 10,40 e depois o próximo alvo aqui no curtinho, 11,35, 11,40 também. Então, tá legal, assim, do ponto de vista gráfico, há uma reversão de tendência em andamento, né? Tinha um canal de baixa que foi rompido, fez um fundo maior que o anterior, o ABV confirmando a tendência, então realmente tem mais espaço para ir, pelo menos até os 11,40. Agora, é um tipo de posição que aqui, né, ontem foi um bom dia de entrada na compra, esperando o rompimento e evolução na tendência. Hoje já não está muito legal, porque você comprar o papel agora 9,50, botar um stop aqui embaixo, o prejuízo é muito grande, né? Muito alto. Então, agora é festa para quem já está posicionado, mas quem está fora, eu sugeri uma outra operação, porque aqui o risco já é um pouco alto. O stop aqui vai machucar. Boa, risco-retorno, então, não ficou tão interessante. O Paulo falando, né, porque que é previsível aqui, realmente, é até interessante isso. Na verdade, quando eu comento que um setor é mais previsível que o outro, é no relativo, né? De fato, é difícil você prever muita coisa, principalmente no micro, né? Vira e mexe um setor que não tem canetada, acontece uma canetada como que é o de educação. E aí entra toda essa questão, realmente difícil prever tudo, ou impossível prever tudo, na verdade. Mas quando você tem dois setores em que historicamente tem mais interferência do governo, etc., e outro tem menos, e o valuation é parecido, etc., pô, no relativo, obviamente, é melhor ir para esse lado, porque a probabilidade é maior. Então, aqui a gente tem que jogar com isso, né, com probabilidade. Obviamente, se tivesse alguma certeza, a gente brinca, né, basta uma certeza só, que aí a gente estaria rico. E, de fato, não. Não é que é totalmente previsível, mas é no relativo, teoricamente mais previsível, e a probabilidade de interferência do governo talvez seja menor em alguns outros setores, tá? Essa questão, mas é interessante colocar isso. Aí. Boa. Então, partindo para as próximas aqui, o pessoal perguntando de Natura, né? Teve aí o resultado, até o papel estava esticando, na verdade quem olha mais essa parte de consumo é o Celson. De qualquer forma, a gente tem muito short squeeze também em Natura, às vezes pode ser essa questão, mas a gente não gosta de uma posição agora, eles estão passando por um momento de reestruturação, novos canais, etc., e a parte macro tem jogado, não tem jogado a favor, então a gente prefere ficar fora por enquanto de
Natura até ver alguma coisa mais concreta, principalmente na parte de estruturação, que é bem interessante, na verdade, esses novos canais próprios que ela está bolando para venda, né? Em relação à Natura, esse foi, até agora, foi o melhor trade do ano, para mim. Na compra, mas esse foi na verdade, o que aconteceu, né? Eu já vinha olhando a Natura, porque eu tenho, inclusive vai vencer mês que vem, uma operação estruturada que eu recomendei no final de novembro, início de dezembro do ano passado, que era uma fence, né? Uma proteção com uma fence com alvo ali próximo dos 27,80, desculpa, 28,80, 29. Aí está dando resultado porque a gente se protegeu para a queda e caiu. E aí, com essa fence, eu fiquei mais, digamos assim, animado com o papel. Inclusive, é difícil, né? Do ponto de vista gráfico, a gente fazer uma carteira. Mas toda virada de ano, todo mundo pede, não sei o quê. E aí, eu comecei o ano com 3 papéis para carteira, né? E aí, coloquei Itaú, Natura, né? Ficou Itaú, Natura. O único papel mais especulativo foi VEG, do ponto de vista que era 100% gráfico mesmo, legal. E aí, em função disso, eu comprei Itaú, quando fez o último fundo aqui, acreditando no repique, acabou sendo a melhor... Natura, né? Desculpa, a Natura, isso, obrigado. E aí acabou sendo o melhor trade do ano, porque subiu feito flecha e bateu no meu alvo, zeramos o papel, pô, bem legal. E agora eu acho o seguinte, quer dizer, ele está fazendo um fundo mais alto que o anterior aqui, né? Então precisa romper aqui o 28,30 para ritmar tudo isso que a gente viu, né? E aí botar o stop aqui pouco abaixo de 24,75. Então, é um papel que, para entrada agora, só rompendo a 27,20, 28, stop vai ficar aqui por volta do 24,75. Aí vamos ver se isso de fato pode acontecer, mas o fato é que já deu um bom dinheirinho aqui no curtinho para gente, comprando aqui embaixo e zerando aqui em cima, e agora uma nova posição é só se tiver uma relação risco-retorno adequada. Boa. Partindo aqui para Petro, né? 2 perguntas interessantes, né? A primeira do Pedro Stoff perguntando, né, se esse swap sugerido que o BB faria, né, e trocaria dívida por ações, se seria positivo ou não. Na verdade, é uma sinalização muito ruim, né? Primeiro, a interferência do governo ainda, não só no Banco do Brasil, mas na Petrobras, é uma forma talvez indireta de você fazer um aumento de capital, né? Você transforma a dívida em equity, você reduz a dívida e aí você vai lá, injeta via dívida, aumenta a dívida de novo. Então, tirando um problema de um bolso e colocando no outro. E não só isso, mas pior que isso, a sinalização de interferência, né? Fazendo isso. Então, realmente ruim essa questão de interferência, tanto para o Banco do Brasil quanto para Petrobras, tá? E outro, se a gente poderia comentar sobre Petrobras, a gente de novo ainda não recomenda nenhuma exposição, né? Muito pelo contrário, a gente está muito cético com o ativo, o endividamento ainda crescente, preço de petróleo, tudo isso que a gente conversa bastante mais, essa questão de interferência governamental e outra questão de desinvestimento muito difícil fazer agora, né? Com o preço do petróleo num patamar baixo, o valuation dos ativos fica baixo. Então essa nossa cabeça pouco mudou, enfim, do curto prazo passado agora. Mas não sei se você tem algum ponto de compra aí em Petro, venda, não tenho, ou ficar fora? Ficar fora, eu concordo 100% com o que você disse. Nós estamos com um problema seríssimo com Petrobras. Você vê como é que é cultural ainda, né? A questão do Petrobras, né? Aquele campo de força, aquela super empresa, isso já foi por água abaixo há muito tempo. E mesmo assim, Petrobras custando o que está valendo, as pessoas ainda... Será que vale uma compra por longo prazo e tal? E ainda eu não vejo. Graficamente falando, segue muito firme na tendência de baixa aqui. Ainda pode perder os R$4 ali numa boa, não vejo problema nenhum isso acontecer. E para comprar realmente está bem complicado. Aguardaria ainda um bom tempo. E é o que você fala, para que de repente tem outros papéis aí bem melhores, né, do que Petro? Não precisa, porque é Petro, né? Tem outros melhores aí. Então, ficaria fora. Já está difícil operar bolsa com a taxa de juros que a gente está, né? Aí, quando o cara escolhe Petro, né? Vai para um outro melhorzinho, né? Então, ficaria fora. O pessoal perguntando, né? Mas nos Estados Unidos fizeram isso com os bancos e comentando da rejeição do mercado às empresas
que precisam de aumento de capital, equity, etc. Olha, essa comparação com bancos nos Estados Unidos acho que não faz muito sentido. A gente está olhando muito mais no micro aqui, né? A questão de interferência do governo histórica na Petrobras, enfim, segurando o preço de gasolina, etc. E continua, obviamente, um dia vai ter que fazer aumento de capital, não é ruim, assim, tem que fazer isso para a empresa não quebrar. Mas em termos operacionais ali você dilui o minoritário só para cobrir dívida, então você não tem uma contrapartida interessante. É só isso que a gente está No caso dos Estados Unidos aqui é que não há interferência do governo nessas empresas, embora tenha sido isso, né? Aqui é completamente diferente, né? E essa eu acho que é a principal crítica do mercado. Realmente. Aqui, ó, o pessoal perguntando de Ultrapar. O Ultrapar saiu o resultado, um bom resultado. E é até interessante aqui, é um papel que a gente gosta, porque a gestão é muito boa e o papel sofreu bastante, né? Obviamente antes de dar essa esticada de volta. E quando tinha caído, em termos de valuation, ficou bem mais razoável, então a gente tinha até recomendado para os clientes uma entrada no papel com Fence. Então você aproveita ali, obviamente essa questão macro e de economia deve pegar a parte de distribuição, etc. Mas eles têm aquele braço de alguma diversificação com farmácia, uma coisa um pouquinho mais resiliente. De qualquer forma, o valuation justificava, então a gente até comentou com os clientes para entrar com Fence, capital uma alta e mesmo assim ficar protegido. É uma bela empresa e para quem olha essas empresas um pouquinho mais estáveis, etc., a gente gosta de Ultrapar sim, principalmente usando derivativos para entrar de uma forma mais conservadora, né? Eu gosto de Ultrapar no curtinho, tecnicamente falando, porque também tem um processozinho de reversão de tendência se instalando, nada extremamente confiante, aquela coisa no talo, mas o fato de ter rompido recentemente a região do 60, R$60, realmente, de fato, melhorou um pouquinho a configuração. E o papel logo hoje de largada já está muito com função do gap, né? Provavelmente esse gap foi por conta do resultado. Já está muito próximo da região que antes era um grande suporte, agora se torna resistência aqui, 62,50, 62,70. Se rompido, tem mais para buscar, 65 até o 66. Mas não, na minha visão, não é agora não é uma compra, não. É um papel que já deveria estar comprado. Aliás, quem já comprou já vale fazer uma realização parcial aqui. E sugerir o stop de proteção aí, pouco abaixo de 58, bola, 57,90. É uma boa configuração, mas o ponto de compra já passou. É bom para quem já está comprado. Boa. A pessoa perguntando de siderúrgicas, acho que vale comentar os Minas, né, que soltou resultado. Resultado ruim por conta de diversas provisões que eles tiveram que fazer com relação à reestruturação, né, fechamento de planta, isso aí prejudicou bastante o resultado. A parte de mineração performou muito mal, mas o que mais chama atenção é a alavancagem dela, extremamente alta, vai precisar de injeção de capital, só que os controladores estão ainda brigando e não acharam um acordo, realmente difícil para os Minas. O pessoal perguntou, e siderurgia como um todo, a gente prefere ficar fora. Todas têm um endividamento preocupante e, de novo, a demanda é a variável-chave aí que não tem mostrado nenhuma recuperação. Você gosta de alguma siderúrgica ali? Cara, nenhuminha. Pode falar qualquer uma aí, Gerdau, Goal, CSN, Usiminas, siderurgia e mineração, né? Não gosto, não. Usiminas até chegou a melhorar um pouquinho e tal, chamar uma atenção e, novamente, o papel custa 95 centavos. Então, qualquer variaçãozinha é um motivo para, né, tá subindo, o Usiminas subiu 15% hoje e tal, mas não faz muito sentido. Inclusive, do ponto de vista do risco, proteja. Se você for investir, tem que colocar um stop mais curto, porque qualquer variaçãozinha tem uma perda aí mais significativa, né? Então, não gosto muito não. Está bem consolidado, operando a região de resistência no 1,10 e suporte no 0,85 ali. Enquanto não romper um desses dois extremos, fica difícil determinar a tendência no curto prazo, mas no macro, cenário geral, tendência mais longa ainda é tendência de baixa e não me surpreende se perder esses 80 centavos aqui e continuar caindo. Não me surpreende mesmo. Boa, e o Samuel perguntando para você, você pode olhar, GGBR você já comentou um pouquinho aqui, entra na parte de siderurgia, mas RADL e Sula, né? São dois ativos que performaram bem no ano passado. Devolveram um pouco, mas o que você está achando agora desses dois papéis? O RADL, papel que chama muito a atenção em função desse rompimento aqui, se eu não me engano é top histórico, é top histórico,
É um papel que chama bastante atenção, mas me preocupa uma coisa, né? O papel está aqui. A gente chama de uma divergência complexa, porque o papel está aqui no topo histórico, né? Em termos técnicos, está chamando a compra, mas olha o saldo de volume, ele está bem mais baixo do que os anteriores, então aqui é uma divergência, né? Enquanto daqui para cá faz novos topos, daqui para cá faz novos topos para cima, aqui faz os topos para baixo, né? Então vou até mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Então tem um saldo de volume muito menor. Isso é diferentemente, por exemplo, só para nível de aprendizado, a Transmissão Paulista está rompendo aqui também um ponto maravilhoso. Aliás, a gente está comprando esse papel e olha o OBV fazendo máximas, né? Agora a Hidrogazil não, ele rompe aqui, mas o OBV não fez máximas, né? Então está com saldo de volume muito menor. Então é como se você estivesse apontando numa corrida, só que sem força, né? Sem tanta liquidez, né? E a gente sabe que pelo lado gráfico, o volume precisa e deve sempre acompanhar e confirmar a tendência, e não é o caso aqui. Então é um papel que ele chama a atenção pelo nível onde ele está, porque é topo histórico. E claro, uma empresa que está no topo histórico, no ambiente de crise que a gente está, ela realmente é legal, é positivo para ela. Mas o saldo de volume não me deixa acreditar numa compra consistente, que acho que vai renovar máximas. Então, é um papel que eu não daria compra ali. No relativo, por exemplo, Transmissão Paulista com a configuração igual, fica bem melhor. Boa. O Paulo estava perguntando, na verdade, afirmando ali, falando que a geração de caixa operacional da Uzi Minas foi fraca e fizeram ainda investimentos, que é loucura, e ninguém chama atenção. Na verdade, aqui a gente tenta focar mais e fazer uma análise rápida para fazer esse bate-bola aqui com a parte gráfica, mas de fato, isso indiretamente é o que afeta o aumento de endividamento, né, que chegou a quase 20 vezes dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses. Obviamente, isso aumenta porque o caixa não consegue acompanhar os investimentos, etc. Então, realmente é isso que tem acontecido, o caixa é muito fraco, investimento recorrente já consome caixa e ainda todos esses problemas ali de fechamento de planta, etc., isso aí vai ter que ter provisão e no futuro isso aí vai virar despesa sim. Então chama muita atenção e é muito crítica essa questão de caixa e endividamento da Uzi Minas. Bom, a gente está terminando aqui o nosso programa. Teve mais algumas perguntas, mas infelizmente não vai dar tempo. Talvez aqui, só essa pergunta aqui, e aí depois eu vou jogar a bola pro Rafa, o Pablo, querendo montar uma carteira de 3 ações de longo prazo, mas depois eu pergunto para você algumas ações para agora curto prazo, né, que é o curto e médio prazo, que é o que talvez você olhe mais. Mas para longo prazo, se vale a pena Rumo, Gol e Uzi Minas. Olha, em termos de fundamento, a gente não gosta dessa carteira, na verdade a gente não teria nenhuma das três, né? A gente prefere alguns ativos com uma gestão melhor, com valuation melhor, etc. Agora, o que dá para falar é, se você quer apostar em uma recuperação da economia, da indústria, etc., você pode fazer uma carteira para isso, obviamente, e concentrar nesse setor. Não é o que a gente faria, mas se esse é o caso, você está olhando o longo prazo para uma recuperação da indústria, etc., talvez eu trocaria, assim, em minha opinião, Uzi Minas por GGBR, que tem um valuation melhor, tá menos crítico à questão da dívida e tem alguma exposição a cenário externo. Sei lá, colocaria uma VEG ali também, que é interessante, a gestão muito boa e tende a se beneficiar com uma melhora da indústria. E, enfim, talvez uma de real estate também, para pegar essa alta, uma Even, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que para essa finalidade de pegar a volta da indústria, etc., talvez a gente preferiria essa carteira. Mas o que você tem olhado ali para uma indicação de 3 ações? Eu tenho olhado a Transmissão Paulista, que foi o papel que a gente olhou. Eu acho que vale a pena, numa situação onde está, pela configuração gráfica, pelo saldo de volume, rompendo o nível onde está. É uma boa oportunidade na compra. A Even eu ia comentar, também por uma relação risco-retorno boa. E recentemente, que eu dei compra em Sul América, também por uma relação de risco-retorno boa, né? Se o repique do índice continuar, a Sul América me apresenta, inclusive ele está no meu preço de entrada. Eu entrei, ele me deu um lucrinho, voltou a cair, me deu calor e agora ele está no preço de entrada de novo, 17,30, então é um papel aí. Agora eu concordo, essa carteira que ele montou eu também não compraria não, pelo lado técnico não compraria nenhum deles.
E ficaria ali, tipo, mercado de pescaria. Você joga a vara, pesca alguma coisa, volta, sai do mercado e volta de novo, porque não é um mercado para você ficar 100% exposto a todo momento, porque ainda não está com aquela tendência, aquele fluxo todo. Boa, e só para finalizar que nós estava perguntando se a gente projeta lucro por ação para Vale, para os próximos anos, etc. A gente não costuma projetar, até porque na Vale é complicada a parte de lucro, né? Porque você tem aí variação cambial na dívida, e aí geralmente a gente costuma olhar EBITDA muito mais, talvez reflita muito mais o operacional, mas a gente não costuma projetar. O que a gente consegue falar é que vão ser anos difíceis, né? Porque eles vão ter um CAPEX muito grande para fazer, isso aí vai correr a caixa, e a parte da receita tende a ser ruim por conta de preço de minério. Então é isso que dá para falar, junta isso com o valuation, que não é uma barganha, não tem por que ficar em Vale, e mais a questão de Samarco, provisões, etc. Então, ficar fora ali, a gente já tinha comentado um pouco sobre isso, tá, pessoal? Bom, a gente mais que passou do horário aqui, pô, deu para falar de bastante coisa, resultado, algumas carteiras interessantes aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Rafa. Boa. Valeu, Kim. Estamos de volta. Isso aí, estamos de volta então. Toda terça e quinta, a Batalha do Século aqui, a gente fala um pouquinho de fundamento e gráfico, e eu e o Rafa sempre às quintas-feiras, tá? Pessoal, valeu, espero que vocês tenham gostado. Valeu, Rafa. Valeu, Kim. Obrigado todo mundo e até a próxima. Valeu, tchau.